14 de junho, Café com Deus Pai. Você não está sozinho. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías capítulo 41, versículo 10. Se alguém disse para você que a vida é um mar de rosas, essa pessoa não foi sincera. Enfrentamos problemas, aflições e por vezes até mesmo a solidão pode bater à nossa porta. Jesus não nos prometeu que tudo seria tranquilo, mas disse que estaria conosco, e isso deve ser suficiente para nos impulsionar a enfrentar um dia de cada vez. Por vezes, o cansaço e a exaustão podem nos impedir de visualizar a possibilidade de alcançar novos sonhos e traçar planos, especialmente quando o desânimo nos envolve. Contudo, em meio às tempestades, é crucial compreender que nunca estaremos sozinhos. O texto que lemos no dia de hoje é apenas uma das diversas promessas de Deus de que Ele nunca nos abandona. Hoje talvez você se sinta enfraquecido na luta pelos seus objetivos, enquanto a solidão insiste em bater em sua porta. Projetar o futuro pode estar parecendo uma tarefa impossível, e se sua motivação se foi, mas você precisa saber que não está sozinho. Você tem um pai que deseja sustentar e fortalecer você. Entretanto, você precisa tomar a decisão de se aproximar dele e permitir que ele transforme sua vida. Talvez, até então, você tenha vivido com a ideia de que Deus está distante e não se importa com os detalhes da sua vida. Mas isso não é verdade. Ele é um pai que ama seus filhos, sustenta e fortalece cada um deles. Porém, você é resultado daquilo que acredita. Talvez tudo o que você precisa é se render a Ele, confiar plenamente nas suas intenções e descansar em teus braços, pois assim saberá que não está sozinho. Ele é fiel e está presente em cada instante da sua trajetória. Caminhar com Deus é saber que, ainda que as pessoas te abandonem, Ele estará presente. Lendo mais uma vez, caminhar com Deus é saber que, ainda que as pessoas te abandonem, Ele estará presente. Hoje é o dia 165 dos 365 do ano. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 65 e a palavra-chave de hoje é amparo. Então, essa mensagem de hoje, que fala que você não está sozinho, está lembrando a cada um de nós de que Jesus está dentro do nosso barco. Você pode pensar que ele não está vendo o seu sofrimento, que ele não está vendo o problema no seu casamento, que ele não está vendo o problema com o seu chefe, que ele não está vendo o problema no seu negócio, na sua empresa, que ele não está vendo aquele colaborador que não está correspondendo àquele vendedor ou aquela vendedora que não está trazendo resultado. Ele está no seu barco, você não está sozinho. Porém, é necessário que você faça também a sua parte. Vamos entrar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e ver como funciona essa questão de cada um de nós precisa fazer a sua parte. Veja aqui o que vamos ler. No versículo 1. E descendo ele do monte, Jesus tinha ido ao monte no capítulo 5, e os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus falam que Jesus fez o seu maior sermão, que é o Sermão da Montanha. Aquele em que ele fala para não julgar, que ele fala sobre como orar, que ele fala sobre a oração do Pai Nosso,
que ele fala sobre não ficar ansioso por coisa alguma, aquele em que ele fala para buscar a Deus e limpar os olhos para ter olhos bons. Esse sermão, que é o sermão mais conhecido de Jesus, está em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Então, ele, aqui no capítulo 8, começa a falar o que aconteceu quando Jesus desceu desse monte. Versículo 1: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Versículo 2: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Versículo 3: E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. O que essa história nos conta? Essa história nos conta que Jesus estava lá, estava seguindo o caminho, estava junto com a multidão, todas as pessoas estavam vendo Jesus, muitas daquelas pessoas estavam doentes, como esse leproso, muitas daquelas pessoas estavam com problemas, mas esse leproso, ele tomou uma atitude. Ele viu Jesus e ele foi até Jesus e o adorou, dizendo: Eu sei que o Senhor é o Senhor. E eu sei que o Senhor tem todo o poder. E eu sei que se o Senhor quiser, eu posso ser curado da lepra. O Senhor pode me tornar limpo. Então, como ele acessou a Jesus, ele não teve uma mentalidade de: será que Jesus vai me responder? Será que ele realmente está comigo? Ele foi até Jesus. Ele foi, pediu e ele tomou uma atitude. E Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo: Quero ser limpo. Esse versículo 3 é a resposta que Jesus está dando a você nesse dia. Talvez você está sofrendo uma situação, pensando: eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. Mas a mensagem de hoje é: você não está sozinho. O Senhor está dizendo: eu estou com você, eu estou te ajudando, eu estou tomando você com a minha mão direita. Então Jesus está dizendo: você pode falar comigo. E quando você falar com ele, veja que o leproso, no versículo 3, Jesus respondeu a ele como? Estendeu a mão para ele. Hoje o Senhor está estendendo a mão para você e tocou no leproso e disse: eu quero ser limpo. O Senhor quer a tua vitória, Ele quer a tua resposta, Ele quer que você prospere, que você avance, que você vença a depressão, que você se cure da ansiedade, que você consiga a porta de trabalho que você precisa, que você receba a cura da doença que você precisa. Aqui, como esse leproso recebeu, Ele quer que você seja liberto do vício, da pornografia, do alcoolismo, do cigarro, ou de repente da procrastinação. A procrastinação é um pecado, é um mal que tem tomado conta de muitas pessoas, que têm ficado paralisadas. Ele quer fazer isso. Aí, vamos continuar ainda em Mateus 8. Versículo 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Quando um leproso era curado, ele tinha que comparecer perante o sacerdote e mostrar a sua pele. O sacerdote examinava a pele do leproso e atestava que verdadeiramente aquele leproso tinha tido a sua pele totalmente limpa e curada. Depois que o sacerdote confirmava isso, o sacerdote dava uma carta para aquela pessoa que era leprosa para que ele pudesse estar na sociedade, porque o leproso ele tinha que ficar afastado das outras pessoas. Inclusive, se o leproso se aproximasse, as pessoas podiam apedrejá-lo, porque era obrigação do leproso. Inclusive, o leproso tinha que avisar, dizendo: leproso, leproso, para que as pessoas pudessem se desviar dele. Então Jesus curou o leproso e disse para o leproso: Olha, não o digas a alguém. Jesus disse: Não conte que você recebeu a cura, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Em outras palavras, Jesus disse: Não fique falando a respeito
da sua vida. Faz a tua parte. Vai lá agora, se apresenta ao sacerdote para você conseguir a sua carta de que você pode voltar a fazer a sua participação na sociedade. Que agora você está com a sua pele limpa. Que você agora pode prosperar, avançar, procurar um trabalho, fazer aquilo que todas as pessoas fazem. Então, tem muitas pessoas que estão preocupadas em mostrar, aparentar alguma coisa. Tem muitas pessoas que estão em depressão, estão em ansiedade, e ao invés de falarem com Jesus, pedirem a cura, preferem ficar camuflando aquilo que estão passando. Elas têm que fazer uma força muito grande para ir ao trabalho, participar das reuniões familiares, participar, engolir o choro e eu preciso parecer forte. Estão vivendo uma vida cheia de opressão, mas sustentando uma imagem exterior. Jesus está dizendo, você não precisa disso. Você pode ir até Jesus, receber verdadeiramente a cura dessa lepra, dessa tristeza, dessa depressão, dessa ansiedade, dessa falta de perdão que você não consegue às vezes perdoar alguém. Você consegue fazer isso com a ajuda de Jesus e você não precisa dar satisfação a ninguém. Você pode seguir na sua vida e no seu caminho. Agora, prosseguindo aqui em Mateus 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Versículo 6, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. 7. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Veja, um segundo homem, que era um centurião, o centurião era um líder de 100 soldados. Então, eles trabalhavam para o Império Romano. E esse centurião, então, era um líder de 100 soldados, foi até Jesus e disse, Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Mais um homem que foi até Jesus e pediu a Jesus uma solução para um problema. E o que foi que Jesus disse aqui no versículo 7? Eu irei e lhe darei saúde. Mais uma vez, quem aciona Jesus e quem pede a Jesus, recebe a resposta. Versículo 8. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. 9. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O que essa história conta? Ele era um centurião romano. Ele nem era judeu. Ele nem era israelita. Traduzindo isso para os dias de hoje, tem aquelas pessoas que frequentam a igreja 20, 30 anos, vão sempre na igreja, oram muito, mas na hora de colocar a sua causa diante de Deus, elas falam, pois é, Deus faz se Ele quer, e não fazem nada para conseguir a resposta que estão esperando. O centurião, que nem era israelita, vamos dizer assim, era uma pessoa que nem frequenta a igreja, quando ouviu falar a respeito de Jesus, ele foi até Jesus e disse, falaram para mim que você tem poder de curar, então eu acredito nesse poder. Você pode ajudar o meu servo que está doente na minha casa? E Jesus disse, eu vou. E veja que esse centurião teve tanta fé que ele disse, não precisa, eu sou líder de 100 soldados. Quando eu falo para um, vai, ele vai. Quando eu digo para o outro, vem, ele vem. Quando eu digo para o outro, faz isso, e ele faz para mim.
E como o Senhor tem toda a autoridade, basta que o Senhor diga uma palavra, não precisa nem ir na minha casa. Veja que ele teve uma fé de que ele tomou posse, ele acreditou. E muitas vezes Deus fala para uma pessoa que vai na igreja, você escuta vários cultos, várias mensagens. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Deus está contigo. E você escuta a pregação e mensagem e sempre falando que Deus está do seu lado e você não toma posse. Você fala, pois é, eu sei, Ele está do meu lado. Um dia isso vai passar. E você não toma atitude. O centurião tomou uma atitude. Ele disse, basta que o Senhor diga e eu sei que vai acontecer. E Jesus ficou maravilhado e disse para eles, olha, aqui no versículo 11, eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Jesus está dizendo, muitas pessoas que são de fora alcançam resultados e respostas divinas porque elas acreditam totalmente. E veja o versículo 12, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Em outras palavras, não é porque uma pessoa está todo dia na igreja que ela tem uma vida de vitória. Ela pode estar todo dia na igreja, mas se ela não se posiciona na confiança, na força e na ação de Deus e faz a parte dela, ela vai ser lançada nas trevas. Em outras palavras, ela não vai acessar a Deus. E é por isso que tem muitas pessoas que vão muito à igreja e mesmo assim não tem resposta. Veja no versículo 12, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E aí, Jesus vai e fala para o centurião, vai e como você creu, vai ser feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Percebe que o centurião foi até Jesus, ele acreditou, o Senhor está comigo. E ele acessou a vitória. Agora, versículo 14. E Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. 15. E tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Veja que Jesus viu a sogra de Pedro com febre. Ele tocou nela. Jesus está tocando na sua vida. Ele quer trazer a resposta para você. Acesse, creia, tome posse, erga sua cabeça e tome atitudes de uma pessoa vitoriosa. Não fique parado esperando que uma porta de trabalho venha a você. Envie os currículos, você já orou. Vá atrás. Não fique carregando depressão, lembrando de coisas do passado. Diga, isso já passou. Hoje é um novo dia e comece a tomar atitudes para a reconstrução da sua vida a partir de agora. Não fique pensando no futuro, ansioso ou ansiosa com o que vai ser de mim. Pense apenas no dia de hoje. Jesus está do seu lado. Não fique carregando dores quando algum parente, algum familiar está doente. Coloque em oração e diga: será feita a vontade de Deus. E se submeta à vontade de Deus. Muitas das aflições, angústias e preocupações são porque nós queremos ter o controle sobre Deus e queremos que Ele faça a nossa vontade. Mas Ele tem o controle de todas as coisas e Ele sabe o que Ele está fazendo e Ele está fazendo o que é melhor para a sua vida e Ele está do seu lado mesmo quando as coisas não acontecem como você quer. Você manda um currículo porque você quer muito trabalhar em um lugar e a resposta é não. Significa que aquele lugar, se você orou antes, que aquele não é o melhor lugar para você. Você pensa que Deus não respondeu, mas Deus respondeu. Uma vez, uma moça pediu que a ajudasse em oração porque ela queria saber se a pessoa que ela estava namorando era a pessoa para casar. E nós fizemos uma proposta de fazermos 7 segundas-feiras de oração, onde iríamos a uma igreja que nós definimos ali qual era a igreja que era mais próximo da casa dela e nós participaríamos de 7 segundas-feiras orando especificamente com esse propósito. E nós fizemos as 7 segundas-feiras. Quando chegou a 7ª segunda-feira,
aquela pessoa que ela tinha interesse terminou a relação, começou a namorar uma outra pessoa e num período de 4 meses já se casou com aquela pessoa. E aí então essa moça nos disse: Você viu o que aconteceu? Deus fez o pior. Nós fizemos as 7 segundas-feiras para que ele respondesse e ele foi embora. Passado algum tempo, depois que esse jovem já estava casado com outra mulher, ele mandou uma mensagem para essa moça dizendo o seguinte: Não estou feliz. Tenho uma proposta para você. Você pode sair comigo e nós podemos ter um relacionamento sem que ela saiba. Então, quando essa moça veio contar isso, o que foi que nós concluímos? Deus tirou da vida dela aquele que guardava no coração a infidelidade. Então eu disse a ela: agradeça a Deus, porque Deus respondeu à oração. Ele tirou aquele que seria infiel a você. Amanhã ele faria isso com você. Nem sempre Deus responde como você quer, mas a resposta dele sempre é a melhor. Agora, veja o versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Versículo 18, e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Versículo 19, e aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. 20, e disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 21, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. 22, Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aqui, nesses versículos 21 e 22, Jesus não estava dizendo para o escriba que ele não poderia sepultar o seu pai. O que o escriba quis dizer para Jesus é o seguinte: Senhor Jesus, permite que eu fique vivendo e cuidando dos meus pais. Quando eles morrerem, daí eu seguirei ao Senhor. É isso que o escriba estava dizendo para Jesus. E aí Jesus disse para ele: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Em outras palavras, siga o meu caminho agora. Quando for a hora deles morrerem, aí você vai e sepulta eles. Deixa as pessoas que não querem seguir no caminho viverem mortos espiritualmente, longe do caminho. Mas você não seja um morto espiritual. Venha e me siga. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. É esse pedaço aqui que nós queremos chamar a atenção para essa meditação. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e ele, porém, estava dormindo. 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. 26. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, esse trecho aqui nos mostra mais uma vez que Jesus estava no barco com eles e de repente se levantou no mar. O mar simboliza um lugar de desafios, um lugar de dificuldades. E muitas vezes você está aí no mar e pensando que Jesus não está com você, mas Jesus estava no barco. Quando se levantou a tempestade e o barco ficou coberto de ondas, Jesus estava dormindo. Então Jesus ele estava ali, mas os discípulos se aproximaram e o despertaram, pedindo socorro para ele. E Jesus disse o quê? Versículo 26. Por que temeis, homens de pequena fé? Por que temeis,
homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. E os homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, Jesus, ele está aí do seu lado, ele quer trazer solução e resposta. Não importa qual a dificuldade, ele tem a vitória para a sua vida. Veja aqui ainda o versículo 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. 29. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? 30. E andava pastando distante ao deles uma manada de muitos porcos. 31. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. 32. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Então nós vemos aqui Jesus, que quando ele chegou na cidade de Gadara, a cidade vizinha, tinha 2 endemoniados, e eles ficaram com medo de Jesus e disseram: se o Senhor vai nos expulsar, deixa-nos entrar na manada dos porcos. E Jesus deixou que os demônios entrassem na manada dos porcos, e os porcos se precipitaram e morreram, apenas para mostrar que os demônios, onde eles colocam a mão, eles vêm para destruir. Eles pediram para entrar nos porcos. E o que foi que eles fizeram com os porcos, com a manada? Eles jogaram aqueles porcos no mar para que os donos daqueles porcos perdessem todo o seu lucro. É isso que o diabo faz na vida das pessoas. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas a boa notícia é que, mesmo que existam demônios querendo agir no mundo espiritual contra a sua vida, ele tem poder para repreender e expulsar os demônios. Em resumo, Mateus capítulo 8 fala que não importa qual é o seu problema. Quando Jesus fala não temas, ele fala não temas mesmo. Voltando aqui na tela da mensagem de hoje, você realmente não está sozinho. Vamos ler mais uma vez esse versículo. Por isso não tema, porque você não está sozinho, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão do Senhor é a mão direita vitoriosa que ele está colocando no seu caminho. Já está no seu caminho. Isaías capítulo 41, versículo 10. Vamos orar e agradecer a Deus. Se você ainda não recebeu Jesus e quer receber Jesus e ter Ele do seu lado, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir hoje até a eternidade. Amém. Com essa oração você confessou que quer Jesus na sua vida, que Ele é o teu Senhor e começa a liderar você a partir de hoje. Você reconhece que Ele é teu Salvador porque Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Você pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que é o livro que está no céu, onde estão os nomes dos que aceitaram Ele, e você pediu para receber o Espírito Santo para estar com você aqui na terra até você chegar ao céu. E a partir de hoje comece a orar, leia a palavra, procure uma comunidade de fé que busque a Deus e comece a fazer novos amigos que seguem a Deus para fortalecer a sua fé. Vamos orar e agradecer por essa mensagem. Senhor, te agradecemos por essa mensagem que nos fala para não termos medo, não importa qual seja a circunstância, seja doença, seja desemprego, seja depressão, seja ansiedade, seja um luto, seja um problema na empresa, um problema no negócio, um problema com um colaborador, um problema com um vendedor, com uma vendedora, um problema que de alguma dívida, o Senhor tem a solução e sabe como trazer a instrução e a resposta que cada pessoa precisa, e eu peço que o Senhor agora venha visitar e dar a clareza para que cada pessoa receba a resposta do Senhor, seja no casamento, seja na educação de um filho, de uma filha, seja um problema na faculdade, um problema aonde quer que for, com algum parente que está em outra cidade,
com alguém que está em algum vício, eu peço, Deus, que o Senhor liberte. Traz, meu Deus, a cura, a libertação, a restauração, a renovação da confiança e da esperança e traz novos tempos, como o Senhor fez em Mateus 8, na vida daquele leproso, na vida daquele empregado, daquele centurião, na vida dos discípulos quando passaram por aquela tempestade no mar, na vida da sogra de Pedro, curando-a daquela febre, na vida daqueles que estavam endemoniados, que foram libertos. A tua palavra nos mostra, não há nenhum problema que possa vencer ao Senhor, porque o Senhor é soberano e está sobre todos. Te agradecemos, dá-nos um dia abençoado e maravilhoso, revelando o seu extraordinário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a tua honra e glória, e hoje e sempre. Amém.